Olá, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar de novo com vocês aqui hoje com um tema muito interessante, importantíssimo, globalizado. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade e angústia, a dor da existência humana. Quem vai conduzir esse papo é o meu querido amigo, meu irmão, caríssimo Felipe Sinelli. Diga lá, Felipe, que negócio é esse? Conta pra gente essa história aí, cara. Eu estou até ansioso, já estou ficando ansioso para saber. Vamos lá. Olá, 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 tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, Firmino, pela abertura. Vamos falar desse tema, né, que deixa todo mundo ansioso e, Uau! e que Crise de ansiedade. a sociedade vive em profunda angústia, né? Seja uma angústia para melhorar como sociedade, seja uma angústia por algum evento que está passando, alguma dor, alguma perda, né? Alguma preocupação em excesso que acaba mexendo com o nosso sistema nervoso e a gente acaba não controlando muito isso, né? Então, é assim, para primeiro, para contextualizar, eu acho que vale a pena a gente entender assim uma diferença entre a ansiedade e a angústia. E a ansiedade e a angústia, a ansiedade e a angústia, elas muitas vezes elas são confundidas, né? Porque as pessoas acabam não conseguindo entender o que elas estão sentindo, e aí, ou às vezes se mistura ansiedade com angústia, a pessoa às vezes está angustiada, está ansiosa, e aí dá falta de ar, mexe com a boca fica seca, e etc. Então, é, como é que eu consigo identificar se eu estou ansioso ou se eu estou. Isso é um indicador só, tá? Se eu estou ansioso ou se eu estou angustiado. A angústia ela vai estar muito relacionada ao momento presente, relacionada ao que você está vivendo no agora. Então, eu estou angustiado, estou passando por isso, já é um fato aqui que está acontecendo, etc. A ansiedade ela vai estar muito mais presa, né, a um futuro. Então, você fica preocupado com o que pode acontecer, né? Com o que vai acontecer. Então, você está preocupado lá com o futuro. Então, alguma promessa, né? Eu estava até comentando com o Firmino. É engraçado que toda roda que a gente faz, né, sempre tem alguma coisa que acontece em relação ao tema. O Firmino agora há pouco ficou sem luz, eu estou passando por uma situação onde eu estou tendo que lidar melhor com a minha ansiedade. E, e aí, assim, aqui, para vocês que estão ouvindo, por mais que a gente tenha o conhecimento, eu acho que vale a pena a gente dizer isso, não é porque você domina o conhecimento ou que você sabe bastante que você não vai passar ou que você não vai sentir isso, tá, pessoal? Longe da gente querer aqui colocar algo inalcançável, né, Firmino? É algo que Oh, sem esteja dúvida. lá no topo e não. A questão de você buscar o desenvolvimento humano, buscar a sua sabedoria, é para que quando você passe por esse tipo de situação, você tenha um equilíbrio, uma harmonia melhor entre o externo e o interno. É basicamente isso. Então, quando você tem um conhecimento, esse conhecimento é base para a sua ação e não a sua reação. Normalmente, quando você não tem, você só vai reagir, né? Você vai ali pelo aquele ímpeto da força do impulso, né? Então, a ansiedade, ela atinge, né? Eu vou trazer um número, muitas pessoas ao redor do mundo, né? E aí tem alguns dados que estima-se que 284 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtorno de ansiedade, que é diferente da ansiedade. Muitas vezes as pessoas falam, tem gente que fala, não, como curar a ansiedade? Não, a ansiedade é algo normal, pessoal. A ansiedade é algo normal. A ansiedade crônica, o excesso, o que te faz, de repente, até entrar numa crise de pânico, né, Firmino? Você entra Sem dúvida. num looping, aí sim, aí você tem que ir lá procurar o Firmino, né, que é psicólogo, vai aprofundar nisso,
né? Mas você tem que entender que às vezes você tá ansioso com alguma coisa. Então, se procurar um profissional, um coach, um mentor, para desmembrar algumas coisas e clarear o seu caminho, vai resolver. Então, tudo depende do nível. Assim como o Firmino vai estar, eu vou estar indo até um ponto, o Firmino vai estar indo até o outro. Depois que passou pelo Firmino, talvez a pessoa vai ter que procurar um psiquiatra, porque já está num um grau elevado. Então, tudo é um nível. É igual médico, né? É igual médico. Você machucou um pouquinho, você vai ali na emergência, ali no curativo rápido. Não, vai fazer a cirurgia, ou, enfim, os procedimentos são variáveis de acordo com o nível é, da gravidade. Basicamente isso. Se está ansioso, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é algo que atinge muitas pessoas. E o problema, né, disso tudo eu estou um pouco ansioso. E aí eu vou deixando, aí eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando, vou passando, passo panos quentes. Não, não. E daqui a pouco, esse nível, por eu não conseguir resolver, esse nível vai aumentando. Aquela situação ou uma nova situação vai se repetir e a minha falta de habilidade vai aumentando o nível da minha ansiedade. Faz sentido isso, gente? Vocês que estão escutando aí. É interessante vocês ouvirem isso. Porque se você não consegue, no primeiro momento, entender como que você está funcionando, você daqui a pouco, daqui a um ano, 3 meses, dependendo do que você esteja vivendo, você vai se afundar, porque você não está prestando atenção em você. Então, por isso, um dos caminhos mais importantes para a gente lidar com a ansiedade e com a angústia é o autoconhecimento, né? A gente precisa do autoconhecimento para justamente a gente entender, né? Por exemplo, você vai ter reações físicas quando você está ansioso, né? Ai, tô tenso, uma tensão muscular, coração acelerado, preocupação excessiva ali, pensamento negativo vindo. Isso é um sintoma físico. Mas e os psicológicos? O físico você acaba sentindo, mas quando você já está no físico, o psicológico já está totalmente desequilibrado. E aí você tem que entender, na verdade, a gente não deve deixar chegar nesse ponto, né? Aqui, como a gente costuma sempre falar, essa roda ela é uma roda preventiva, né? A gente troca conversa, troca informação para justamente antecipar as soluções, tá? E as causas da ansiedade, elas podem ser desencadeadas por diversos eventos estressantes, até traumas do passado, né? Um desequilíbrio ali, químico no cérebro, que aí a pessoa não está, ela está seguindo por um caminho, o cérebro está tendo uma resposta, está mexendo com a parte hormonal e fisiológica dela, está jogando ela lá embaixo. Então, às vezes, nem com psicólogo, nem com coach, nem com ninguém, só com psiquiatra, só com remédio, para remediar. Aí equilibra e aí volta ao estado normal. Vai voltando aos poucos, fazendo todo um tratamento, né? Então, esse tratamento vai envolver uma terapia cognitivo-comportamental, essa medicação, a técnica mindfulness, né? Que é a técnica de relaxamento, de meditação, uma mudança de estilo de vida, né, Firmino? Às vezes a gente fez até uma roda da gula, né? Que a ansiedade leva Uhum, você muito à gula, ali, a fome emocional que a gente falava. uhum. Então a pessoa vai e sai comendo, daqui a pouco tá colesterol alto. Ah, eu tô com colesterol alto. Tá com índice de gordura enorme. E tá achando que é só porque não faz atividade física. Na verdade, é porque não tá sabendo lidar com as emoções. Não tá sabendo lidar com a ansiedade. E é aquilo. Todo mundo vive numa bolha. A gente tem as nossas bolhas, né, que tem a ver com as nossas responsabilidades, com a nossa vida, a visão de cada um. A gente tem que passar por situações para conseguir evoluir, progredir. E essas situações, elas vão depender do seu desenvolvimento intelectual e emocional. Não tem Uhum. jeito, né? Não tem para onde fugir. Não tem. A não ser que você fique na praia, tranquilo, sem estresse, sem fazer nada, já esteja tudo resolvido. Aí é maravilhoso. Mas o processo de construção, tanto de um ser humano, das conquistas, das realizações, vai envolver toda essa capacidade emocional. Então a gente tem que aprender a fazer essa gestão. Quando a gente aprende a fazer essa gestão, né?
onde a gente entende quais são as estratégias que eu posso usar para a minha ansiedade, identificar os gatilhos, conseguir aprender a relaxar, que eu acredito que seja um passo muito difícil no momento de pico de ansiedade. Mas antes você pode virar algumas chaves que vão desacelerar o motor da mente humana, tá? Uhum. E aí você vai conseguindo adotar algumas soluções que vão te ajudar a lidar melhor com isso. E a angústia, né? Eu vou perguntar para o Firmino, mas eu vou falar aqui da angústia para eu passar a escutar um pouquinho dele. A angústia ela vai estar normalmente associada a um desconforto emocional, um sofrimento, uma coisa que vai assim, ó, igual esse movimento de corroendo, você vai ruminando, você vai mastigando aquilo e você não consegue lidar com aquilo, você não consegue aceitar, né? Então tem muito a questão do processo de aceitação. E aí você vai, é, pode ser desencadeadas por diversas razões também, mas ela pode estar diretamente relacionada a uma ameaça ou um estresse específico. Então, você está ai, o fulano vai se separar, você está ali angustiado. Meu filho vai mal na prova. O trabalho vai me demitir. Então, você começa a ficar angustiado. Porque você já sabe que ali demitir o seu amigo, e isso acontece muito no ambiente de trabalho. No ambiente familiar, a mesma coisa. O ambiente familiar ele está muito bem equilibrado, daqui a pouco desestrutura. Seu filho vai sentir, sua mulher vai sentir, você vai sentir. Todo mundo vai ficar na angústia. Então tem que ter. E aí a importância de um líder. O líder nada mais é do que uma pessoa que consegue ter as habilidades, é, a hard skills e soft skills, habilidades técnicas e habilidades emocionais, bem equilibradas ou é, é, em níveis parecidos, tá? Porque ele vai conseguir juntar as peças de quebra-cabeça. Tem gente que é mais emocional, tem gente que é mais intelectual. Não é bom ser o extremo dos dois, porque o extremo dos dois vai acabar anulando um ao outro, tá? Então, a angústia, ela, muitas vezes, ela não vai estar pode acabar se tornando uma emoção difusa e vaga, e você vai conseguir entender o que está acontecendo, que é a natureza difusa, né? Você está ali angustiado, mas muitas vezes ela não vai estar ligada a nada, porque ela já está se tornando um processo dentro de você. Você nem sabe por quê. Então tem que tomar cuidado, a mesma coisa com a ansiedade. Entender qual é a causa, né? Se você está tendo um vazio existencial, por exemplo, então isso pode ser, às vezes sua vida está boa. Tem muita gente, Firmino deve concordar, que só olha o que falta, só fica. E é um processo, muitas vezes, quando a pessoa não está muito ligada ao autoconhecimento dela, é um processo inconsciente. Ela só está pensando no que falta, no que falta, no que. Daqui a pouco começa a dar um vazio existencial nela, porque cara, ela tem tudo, ela tem um emprego, ela tem uma saúde, ou ela tem uma empresa, e ela tem uma mulher legal, mas ela só está olhando para o que pode ser melhor, porque deveria ser assim, tinha que ser assado. No meu carro, esse carro pneu furou, tinha que ser um carrão, tinha que ser, essa mulher tinha que ser essa. Então ela busca a perfeição, e na sociedade que a gente vive hoje, isso é muito estimulado. Mas eu tenho emprego, mas eu tinha que ganhar 1 milhão, eu tinha que ganhar não sei quanto. Cara, tem quantas pessoas não têm essa condição que você está tendo hoje? E você não está conseguindo olhar para isso. A gratidão vai ajudar nisso. O estar presente vai te ajudar nisso. O olhar para ao seu redor e você conseguir, senão você entra nessa frustração, nessa solidão, né? Tudo isso pode trazer essas angústias, né? Ou uma perda. Você acha que está perdendo mais por não estar conseguindo ter ou conquistar algo. Então você tem que prestar atenção, porque as causas são várias. Então por isso que é importante a gente sempre estar atento, né? Então a forma como as pessoas vão expressar e vão lidar com a angústia vai variar. Mas o que vai funcionar para mim, ou que vai funcionar para o Firmino, pode não ser tão bom para você. E aí, por isso, é importante você procurar um profissional. Porque o profissional,
que está aqui do outro lado, ele vai olhar e vai te abrir caminhos. E vai te mostrar. Tem 10 caminhos. Qual desses faz mais sentido para você? Né? Ou 10 ferramentas, ou 10 técnicas. E ele vai te passando. E você que vai usar aquele conhecimento no que você vai se identificar para te ajudar. Então, a mesma coisa, o tratamento ele vai estar muito relacionado a uma terapia, a algumas práticas é, espirituais, né? Alguns dons, né? Uma pintura, você pode ter muita gente, desenho, tem muita gente que vai tratar, ó, um contato com a natureza, você se conectar com o seu ser, pisar na grama, tem estudo que já fala sobre isso. Eu acho que nem precisa, né? É igual areia, pisa na grama. É a mesma coisa. Dá um banho de mar, faz contato com a sua, sai um pouco da sua bolha, estoura um pouquinho ela e volta para a sua realidade. Então tem várias técnicas que você pode conseguir aprender para lidar melhor com as suas emoções. O que você está achando, Firmino? Faz sentido isso? Ah, Como estou é que achando você ótimo. enxerga Eu acho essa. que sim. Acho que você definiu bem assim, né? Deu caminhos aí para ansiedade, angústia. Aliás, é uma confusão, né? Angústia e ansiedade se confundem, parecem irmãs gêmeas, né? Se você pensar bem. A gente pode pensar que a angústia seria uma ansiedade translocada, né, pô? E a ansiedade, como você disse muito bem, Felipe, ela é perfeitamente humana, ela é natural, ela é essencial, ela faz parte da vida humana, né? Eu estava te ouvindo aí, estava pensando na roda de conversa, e sabe que eu adoro a caverna, né? Essa roda de conversa, eu me sinto numa caverna, assim, com os brucutus sentados, o Hulk, e a gente conversando, todo mundo olhando como é que a gente vai fazer com aquele tigre de dente de sabre, como é que a gente vai fazer com o dinossauro, a gente está discutindo como é que a gente vai defender a nossa vida, né? E a gente começa a pensar, vou retomar lá as conversas que tem tido dos pecados capitais que me atraíram muito, né? Estão me elucidando mais coisas, a questão do início do mental humano, né? Então, se a gente comparar, o Freud faz uma descoberta fantástica, inegável, critiquem à vontade, mas o Messi Vena deu um corte muito grande nessa vida humana. Qualquer cara sério, de qualquer ciência, haverá de compreender que ele tem dentro de si um elemento inconsciente. Não dá para negar mais isso. Mas é interessante a comparação entre o primitivo e a criança, né? A gente descobre na psicologia profunda que a criança repete a idade inicial de um ser no planeta. Quando a gente sai do mundo animal, né? Que é o elo perdido que a gente não conseguiu descobrir. Como é que eu me transformei nesse homem? Né? Essa é uma questão interessante. Um desafio para a ciência, um desafio para a religião, um desafio para a filosofia, um desafio para cada um de nós. E a gente vem examinando isso já, né? Tem séculos que a gente vem olhando, né? Desde a Lemúria, Grécia, o Freud, Platão, só que a gente vem observando isso. E a gente falava, né, de um determinado momento que me impactou muito, porque eu achei interessante, o dia que alguém viu alguém morto. Outro dia eu estava falando com meu filho, lembrei de eu assisti um assassinato. Cara, foi horrível. Eu devia ter o quê? Eu devia ter uns 13 anos. Eu vou voltando do futebol, né? Na rua. A gente saía do campo, tinha um campo assim no quarteirão. Eu vinha voltando, né? O pessoal foi na frente, eu fui mais devagar, que eu sou um cara que às vezes eu gosto de ficar um pouco só. Pensando, eu sempre estava pensando, né? E aí, de repente, eu olho para trás, estou vendo um cara discutindo com um senhor discutindo com um rapaz que devia ter uns 20 anos, por aí. Um adolescente, adulto, jovem, por aí. Que eu até conheci. De repente, o cara saca a arma e atira no cara. Eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei assustadíssimo, cara. Cacete, fui para casa impressionado com aquilo. Como é que alguém pode atirar em alguém? Eu não entendi. Eu falei com a minha mãe, o pessoal sacou, né? E o cara matou porque ele era um pai totalitário e ele tinha duas filhas lindas. Há uma
hipótese de que ele era meio controlador e abusivo com as meninas. Não sei, eu não posso afirmar. Mas que ele era ciumento delas, é. E ele não queria que o cara namorasse a filha. Ele matou o cara simplesmente assim. Por que eu estou lembrando disso? Porque eu estou lembrando daquela história da caverna, a primeira vez que o homem viu um outro morto. Oh, cacete. Ele teve a noção de um vazio. Porra, o que é isso? Tem gente até hoje, tem gente brigando. Eu não acredito em espiritualidade, não. Isso é invenção, isso é babaquice, isso é coisa de bruxa. Tem gente com várias cabeças, como disse o Felipe muito bem. Cada um tem o seu time, o seu limite. Mas tem gente que já avançou, tem gente que está conversando com ET. Aliás, os presidentes dos Estados Unidos, alguns conversam com ET. Vocês acreditam? Eu acredito. Se não acredita, tudo bem. Então, o que acontece, cara? Essa ansiedade que a gente está falando, ela é movedora da evolução humana. E a angústia também. São duas ferramentas importantes que o Freud vai colocar isso. O que o Freud vai dizer? O Freud diz assim, olha, ele pensando, imagina o Freud pensando, oh my God, o que é isso? Ele examinando, né? Ele começou lá com a Ana O, fazendo lá trabalho com o Brown, e descobrindo, aí foi construindo na teoria dele, ele descobriu o seguinte, ele achava, ele supunha, né, que a ansiedade era fruto do ego que tinha, entendeu? Que obedecer os limites e não ter a satisfação que ele procura. O ego ficava meio puto, ele ficava ansioso. A gente fica ansioso para viajar, já notou como é viajar, namorar. Eu tenho um analista que eu amo, é o meu mestre junto com Freud e Lacan, mas principalmente esse mestre junto com Freud, que é o Bion e o Winnicott. Eu gosto muito desses caras. É Melanie Klein, que é minha mãe, né? Também. Então, o que acontece? Ele diz o seguinte: se você for a um encontro, qualquer encontro que você for, você que vai namorar, vai encontrar alguém, você que vai encontrar, vai fazer uma entrevista de emprego, você que vai falar com alguém, vai negociar com o cara, se você for para esse encontro e não tiver uma ponta de ansiedade, é melhor você não ir. Olha que coisa interessante que diz a Bíblia, né? Quando você não tem isso, não tem coloração no encontro. Essa ansiedade, ela ativa o cérebro, aí é para o Felipe, aí, o Felipe que é amante dele, ele não dizer, eu não me meter nesse negócio, é psicanálise, é inconsciente, mas vai mexer, né, com as minas do cérebro, né? Então, se isso não mexe, você não sua. Eu me lembro quando fui namorar a primeira garota, foi uma coisa engraçada, eu não me esqueço disso. Um amigo meu tinha uma namorada e me apresentou. Cara, eu tava suando, de cacete, eu tava com. Porra, você vê que é uma coisa assim. Porque, na verdade, eu estava sentindo uma ansiedade porque eu ia conhecer uma pessoa que conhecer o outro. O outro, aí o Lacan vai colocar isso muito bem, o outro, ele recebe a tua demanda e devolve para você a dele, não é a sua. E quando você recebe, não é aquilo que você espera, isso cria ansiedade. Então, o Freud coloca isso, né? Essa ansiedade, ela nasce ali. Então, se a gente pensar que a gente sai de um nível, né, da poeira cósmica, sei lá, do mundo animal, vegetal, mineral, sei lá, a gente, o hominal, né? Porra, o homem, brucutu, uga, uga, uga. Quando ele vê o cara morto, e quando ele mata o pai, né? Porque tem a questão que o Freud vai colocar muito bem, que é o do totem, né? O tabu, né? Tabu do incesto, totem. Quando os filhos matam o pai, e a ideia é que eles depois comem os restos, que é uma fantasia, que ele está falando do seguinte: nesse momento, a gente começa a experimentar. Primeiro, a agressividade ela é espontânea, medida que quando você não conhece, gente, o autoconhecimento é fundamental, básico, seja com padre, com bispo, com coach, com quem quer, com a mãe, que o primeiro coach da gente, o primeiro analista é a mãe e pai, são os coaches presenciais que a gente tem, né? Que vão apresentar ao mundo. Olha aqui, meu filho, senta assim, escova o dente, se limpa, toma banho. Então, assim, quando você entra na vida, você entra com uma cota muito grande de ignorância e, portanto, de muita agressividade. Né? Quando esse cara vê o primeiro homem morto, né, que ele se assusta, ele consegue. Que a diferença entre o homem e o animal é justamente a capacidade de pensar, manipular. A gente pode manipular o mundo. Posso pegar barro, transformar numa estátua. Posso pegar um lápis, uma caneta, como eles faziam
nas paredes lá da caverna, né? Desenhos. Nós temos essa capacidade criativa, nós somos co-criadores com o universo. Então, nesse momento, ele entra na angústia. A angústia entra aí. Quando você tem a noção, você começa a ficar ansioso, aí você entra na angústia, eu vou morrer assim. Aliás, o problema, a maior angústia que Esse é nós o temos é a fim? morte. Esse é o fim? Pois é. Então a gente tem, até hoje, você vê que as religiões, a filosofia, os filósofos, né, só você vê as preocupações com a morte. Não existe nada, o nada, Deus não existe, Deus existe. O Nietzsche diz: vocês mataram Deus, vocês mataram quem vinha salvar. Fica uma loucura, porque a gente tem um medo, a gente tem medo do nada. A gente tem medo do não pertencimento, a gente precisa pertencer. E a gente só vai ter noção de pertencimento quando a gente começa a respeitar o outro. Aí você começa nas relações, a projeção e introjeção, que é essa questão de ir e vir. Quando você chega, a mãe e o pai são fundamentais. A gente falou disso na outra vez, né? Que esse espaço onde que a criança vai continuar tendo um prazer, porque aí dá o prazer da mãe. Felipe vai lá, faz a mão na cabecinha do Cauã. Ele está sentindo isso. A energia, nós estamos falando de energia. Ainda não há palavra, né? O Lacan vai entrar com a palavra que é fantástica, mas eu fico com a Melanie Klein, que eu acho mais espiritual, porque ela fala, inclusive, ela vai trabalhar da ansiedade, ela vai trabalhar a ansiedade persecutória e a ansiedade depressiva. Persecutória porque o bebê, imagina, você está danado da vida, você marcou um encontro com a garota, né? E aí você vai encontrar com ela na escola, vamos colocar assim uma coisa na escola que pode ocorrer. Aí chegou na escola, no dia da festa, ela aí está dando atenção para um lourinho lá qualquer, um brequezinho lá qualquer, que não é você. Você fica, mas ela marcou comigo? Pô, isso não está certo. Nessa hora você começa a desenvolver, então, uma raiva dessa situação. Você quer que ela morra, eu quero que ela morra. Isso acontece com o bebê dentro do ventre da mãe. Para quem acredita, né? Quem não acredita pode continuar não acreditando. Vamos acreditar. Já chegou o tempo, acabou esse tempo. Ah, não acredito nisso, então tá bom. Aí vai vir dor, ansiedade vai te arrebentar. Pode acreditar, o que o Felipe acabou de dizer é verdade. Se você não observar, a ansiedade é um sinal. O Freud vai colocar também uma outra coisa, a ansiedade, que é o sinal, ela dá um sinal, como o medo. É um sinal protetor. E a angústia, ela vai adiante, a angústia vai mais adiante. O que a angústia vai fazer? A angústia ela vai processar esse mal-estar que a ansiedade trouxe e lembrar você, tá angustiado, e vai dar você um certo. É como se fosse uma lanterna. Porra, tem alguma coisa. A gente fala, pô, tô angustiado. Diz assim, pô, tô angustiado. Pô, não sei o que é. Não sei se foi porque minha mãe morreu, meu filho morreu. Tô angustiado com a guerra na faixa de Gaza. A gente pode ficar angustiado. Tô angustiado porque acertaram uma criança agora numa invasão numa comunidade. Essas angústias, elas estão remetidas, de certo modo, também ao início. Aí é que a Melanie Klein vai descobrir, quando ela divide isso, ela começa a sacar, porque ao mesmo tempo as duas se dão. A gente ama e odeia, a gente ama e odeia. O Freud vai colocar uma coisa que me encantou quando eu li, né? O texto dele é Ansiedade, Ambições, Sintomas e Angústia. Ele vai falar sobre isso. Ele fala que a gente se defende do amor. Cara, nós defendemos do amor. Hello! Porque o amor vai fazer você ter responsabilização pelos seus atos. O amor vai te orientar um pouco para você ter a reconhecer o sacrifício. É um sacrifício. Eu, para estar sentado aqui conversando com vocês, eu abri mão de outras coisas. Eu podia ter uma gata que eu estou paquerando doidinho para abraçá-la. Nesse momento, ela vai ter que esperar, porque esse momento é de vocês, é nosso. Você está percebendo? Esse sacrifício, essa escolha, nós temos essa escolha. Então, a ansiedade ela é perfeitamente humana. E, como disse o Felipe muito bem, ela é uma coisa. Ela é irmã gêmea da expectativa. Você fica, oh meu Deus, fazer o como amanhã tem festa, né? Vai viajar amanhã, está em férias amanhã, meu Deus, mas esse dia nunca chega. Você viu o que vocês estão sentindo agora? Vocês estão na empresa, em algum lugar? Hora do almoço. Cara, você levou. Quem leva marmita também. A marmita que você levou, estava doido para ter umas sardinhas fritas com salada. Você vê que essa coisa está ligada à questão
da criança. Você imagina imagine o Cauã, Felipe. Imagine que a gente hoje já sabe, né, que o cérebro, quando ele já está formado, o cérebro, né, então ele já recebe impactos dessas emoções. Claro que a cognição vai vir a posteriori, mas se a gente pegar a questão da idade primitiva, que o bebê repete. Você vê que ele passa por todos, se você passar, perceber como é que vem, né, o feto, como é que ele se desenvolve, você vai olhar, olha um peixinho, quando é igualzinho, cara, não tem diferença, quase que nenhuma. E aí também a questão mental dele vai se dar da mesma forma. Então ele sente. Daí a gente diz o seguinte: tem uma autora que fala de ansiedade com as mulheres, ela fala uma coisa interessante, ela fala de ansiedade primária e secundária. A primária é decisiva porque é o seguinte: se o Cauã, como o Ramon teve, nós tentamos dar um 6, se deu certo, eu não sei, isso também não nos pertence. Como disse Felipe aí, essa decisão não é nossa, que aquele ser não é uma tábula rasa, vazia. Esse ser é isso que é, essa é a nossa questão. Por isso a ansiedade, a angústia dá essa dor, é a dor do existir, porque tem questões que a gente não consegue ainda, a ciência, nós estamos aqui conversando para tentar entender um pouco mais o que é isso, o que é esse negócio de chamar de vida humana, cara? Que negócio é esse? Então, uma criança, mesmo que tenha um lar interessante, bom, né, de bom acolhimento, ela pode desenvolver ansiedade. Por quê? A psicologia profunda nota o seguinte: se houver, para criança, falando de bebê mesmo, se uma criança tem um, um lar afetivo, acolhedor, que o pai conversa com o filho, dá beijo na barriga, aquela coisa que a gente tem, né, que a gente fica apaixonado, o homem fica doidinho, que está fora da parada. Então, o que acontece? Ele pode desenvolver também ansiedade se ele tiver alguma intercorrência de doença nesse período. Você vê como é interessante o funcionamento mental. Isso vai se prolongando. Hoje, como disse o Felipe, a angústia está ligada aqui agora. Nós vivemos um palco de angústia, né? E concomitantemente de ansiedade. Eu fiquei assustado, eu estava lendo, Felipe, não sei se você viu isso, por duas pessoas, uma tem ansiedade, tem angústia. Meu Deus! E aí eu fico pensando, pô, Felipe, será que você está angustiado? Aí eu fico olhando assim, pensando, por que vai dar o autoconhecimento? À medida em que você vai buscar um atendimento, uma análise, ou qualquer outra atividade, porque tem, digamos assim, eu diria, que as pessoas, cada pessoa tem assim uma atração por determinada forma. Tem gente que quer se tratar com um cara A, B, C ou D. O que é importante é que você aproveite aquilo que você esteja realmente sincero, votado para isso. Isso vai lhe ajudar a ter um maior conhecimento de si. Agora, uma coisa que eu não abro mão, e essa eu não abro mão mesmo, é porque se não toca no inconsciente, fica faltando. Uma coisa muito importante da psicanálise para mim e da hipnoterapia, que também vai mexer um pouco nisso, é que transcende um pouco os sintomas e com ferramentas importantes que vai mexer no âmago. Então você pode ter hoje, por exemplo, você vê uma guerra, né? Uma situação que o Felipe citou, pô, o cara vai te mandar embora, o cara foi embora, aí você vê um pouco de ansiedade, vai ser minha vez. Aí é a ansiedade. Daqui a pouco ela vai, pula para a angústia à medida que, pô, vai ser hoje. Aí começa a crescer, aquele demônio lá dentro de você que é o teu assustador parte sua. Eu costumo dizer, eu trabalho com meus pacientes assim, que a gente é um composê de muitas partes, de níveis conscienciais. Eu vou trabalhar só desde o nascimento até aqui. Quantos traumas você teve, quantas insatisfações, e vai montando em você como se fosse ou, digamos assim, uma miríade de bonecos, de parte sua, que elas vão ser acionadas à medida em que você enfrenta aqui agora uma situação de angústia. Daí a importância de um tratamento. A terapia é básica, gente. Eu venho propondo, eu falei isso outra vez, eu estou propondo, eu não, tem um grupo aí propondo, eu não sou precursor disso, eu acho que isso é importante. Que você assuma o conhecimento de si, que você vai descobrir por que você fica ansioso, por que você está angustiado. E aí você vai encontrar, aí tem, o Felipe citou algumas medidas importantes, uma básica dela é você buscar o autoconhecimento.
E as outras têm atitudes que você não tem. Se você se mantém, como disse o Felipe muito bem, você fica pensando negativamente. Porra, é como se você colocasse um prato no lugar que tem muita mosca. Elas vão todas posar e você não vai poder fazer o teu almoço. Você vai precisar proteger esse prato, que é o teu mental, que é o teu sentimento, o teu pensamento. Você vai precisar... Como você vai proteger isso? Logicamente, vai proteger se você se observa. Porque tanto a ansiedade como a angústia vai dar um sinal para você. Você sente. Tem gente agora, você que está me ouvindo aí, empresário, quem quer que seja, padre, eu estou falando qualquer um de vocês, porque nós somos semelhantes. Você pode achar, você que é repousado na intelectualidade, pode achar que você está protegido, como disse o Felipe muito bem. Você não está protegido se você está fazendo essa defesa antecipada, quando você não vai aceitar que você está no mesmo universo do inconsciente, das relações, relações tanto humanas com investimento, tanto pessoal como social, você certamente está fadado a ser surpreendido por uma gama muito grande de angústia. Felipe, é isso aí, vai lá, manda ver que eu Mas, estou ô falando Firmino, muito. só para pegando esse gancho aí, acho que você falou ó, vários temas, né? Vários pontos importantes, mas eu acho que deve estar surgindo alguma pergunta, quem está escutando a gente. Sim, Se a ansiedade e a angústia são algo normal, como é que eu sei? Como é que eu faço? Qual que é o ponto de inflexão que existe para eu entender que eu preciso procurar alguém, que eu preciso de uma ajuda, que eu preciso me aprofundar mais em mim? O ponto de inflexão é quando acontece algo na sua vida e aquela experiência, né, aquele acontecimento, ele começa a atrapalhar o curso normal da sua vida. Então, e aí ele pode atrapalhar pouco. Imagina uma rua, uma estrada. Eu gosto de dar exemplos simples para a gente poder conseguir visualizar bem. Uma estrada, aquele asfalto maravilhoso, para uma Ferrari baixinha, né? Ferrari é quase colada o no solo, asfalto. que beleza. Então, Só pisar no se você acelerador. botar ela numa estrada cheia de buraco, ela não vai andar bem. A Ferrari, ela só anda bem no asfalto bem lisinho, bem feito. Então, a sua vida é essa estrada bem feita, lisa, perfeita. E É aí você vai mesmo? ter os É buracos. mesmo, Felipe? Ah, me conta. Eu queria. Alguém te contou uma história diferente. A minha não é tão assim, não. E aí você vai ter alguns buracos nessa sua estrada. Aham. E aí, quando você tem alguns buracos, você começa a ajustar quem? A sua Ferrari. E aí você vai ajustando o seu carro. Só que, se você não faz esses ajustes, né? E aí depende desse início de vida, como o Firmino trouxe, que era o ponto que eu queria chegar, né? Às vezes o lar que você teve te ajudou. Às vezes, te ajudou para dar esse start de pista inicial lisa, maravilhosa. Às vezes, você já começou num ambiente que tem muitos conflitos, muitas situações que acabam te atrapalhando. Então, a sua estrada já está toda cheia de Muito buraco. esburacada, estrada Você já está esburacada. você já tá Família com a estrada disfuncional, é esburacada. isso aí. E você já tem É. que começar a processar o mais rápido possível. E aí é aquilo. A angústia, ela pode te levar para um lugar, ou a ansiedade saudável, de você buscar como você vai conseguir resolver aquilo. Então, ela liga um sistema de alerta em você, fala: opa, qual é a solução que eu posso dar? O que que eu preciso? O que que eu estou vendo? Ao invés de você mergulhar no problema junto com aquilo ali que você está vivendo, com o contexto, né? E aí, voltando, e aí você vai ter ali o seu asfalto, né? A sua pista ali perfeita, ou ali, né? Para melhorar, e aí você começa a ver os buracos da vida. E quanto mais você. Opa, aqui tem um buraco. Você vai lá, acerta, conserta o buraco, acerta, Quando ajusta acertar, igual cenário, nas ruas, aí nas estradas, né? Que tem muito. E cheio de você precisa. quebra-mola. Isso é interessante, Felipe. Você precisa estar mãos à obra. Isso que você está falando é importante. Dizer, a estrada da vida não é uma estrada para Ferrari só. É isso. Tem gente que tem Ferrari. Então, quem tem Ferrari vai ter um cuidado muito grande de arrumar a sua estrada.
Porque você é estrada, é Ferrari e você são a mesma coisa. Então, assim, vai te dar trabalho. Dá trabalho até de procurar ajuda, sabia? E a importância também é uma outra coisa, só para acrescentar, eu gostei da estrada, é a questão das companhias. Cuidado com você, a soma das 5 pessoas ou produzir pessoas que você mais convive, isso é verdade. Se você tem companhias nocivas, negativas, vão só aumentar a tua angústia, percebe? Porque é uma coisa não é que a pessoa faça, ela nem sabe que está fazendo mal para você. Ah, não, não vai não, vai se tratar não. Vamos tomar mais uma cervejinha, vamos para a live, que a pessoa vai te chamar para uma situação, porque é a solução que ela tem, porque ela está num nível mental muito pobre. Então, busque olhar também, diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Quem diz isso é o mestre lá, ele sabia o que estava dizendo. Olha aquela sabedoria antiga, Ah, milenar. Vamos lá, mas, Felipe, Firmino, isso é continua. importante, porque olha só, tem gente que vai, ou tem gente que vai querer, ou tem gente que tem consciência que é para ser uma Ferrari, mas o terreno que ela começou é de trator. Então você vai ter que ser trator. Você vai ter que ser de alguma forma um trator, porque se você for uma Ferrari num terreno de buraco, você vai dar um estrago geral, o custo é muito maior. Então seja um trator, você vai conseguir ter mais flexibilidade para lidar com as crateras da vida e conseguir passar por aquilo e ao mesmo tempo ir ajustando. A partir do momento que você vai ajustando a sua estrada, você vai conseguindo trocar o carro, e aí trocar o carro, né, nessa analogia seria seu mindset, a sua capacidade, seu Mudar a desenvolvimento vai maneira de melhorando, a sua pensar. Felipe, é mentalidade. interessante. Essa, deixa eu pegar que tá legal, eu gosto dessa metáfora, eu gosto da metáfora. Eu adoro carro, né? Meu sonho era ter uma Ferrari, um Porsche, um Audi. Mas, assim, é interessante. Você fala da aceitação. Cara, a solução do planeta atualmente se chama aceitação. Porque, inclusive, se a gente pegar a questão, né, dos intérditos que a gente vem falando nas últimas, né, rodas, a interdição ela é necessária, não tem como eu sair dessa, eu queria sair, pô, ah, meu Deus, eu queria tanta vida, eu queria estar morando aonde? Ah, eu queria morar em Fernando de Noronha, sei lá, eu queria morar em Paris, sei lá. Mas, cara, o mindset universal, global, me coloca para uma missão aqui. E aí, se eu não aceito, um dos motivos de grande ansiedade e de perigosas angústias é a questão da aceitação. Você está falando interessante. Gostei dessa metáfora, quando você fala, porra, então assim, vou te dizer uma coisa, vou até te dar exemplo, pode ser até meio narcísico meu exemplo, mas, pô, não tem problema, eu também tenho noção do meu narcisismo. É bom, o narcisismo é bom. Eu, quando menino, eu detestava, eu não gostava de café. Eu só queria comer o peito do frango. Era uma droga. Gostava de chá, quer dizer, porra, era um saco para minha mãe, para meu pai, que sou, porra, do Espírito Santo, aquele cafezinho, toda hora, um bule de café. O que? Por que eu estou trazendo esse exemplo de mim mesmo? Para mostrar, assim, como eu tive que aceitar, né, uma adaptação, entre aspas, que a gente não se adapta, a gente aceita. A adaptação, ela é meio perigosa, porque ela pode trazer uma ideia de que você está sendo obrigado. Não, obrigar não é igual a aceitar. Aceitar é uma decisão que passa pelo teu livre-arbítrio. E aí que você conforta, é um pensamento positivo. Que aí você, pô, estou aceitando por quê? Eu vou aceitar, pô, vou trabalhar 8 horas, eu me lembro também uma outra coisa. O A cara me gente mudou para pode trabalhar fazer só uma roda sábado e sobre domingo. aceitação e adaptação, hein? Isso é Pois um tema é, bem importante. vamos falar sobre isso. Então, assim, o cara me colocou para trabalhar sábado e domingo, cara. Eu tinha um conjunto, era jovem, porra, eu queria ver, né, cantar, ver as meninas, embora tímidas, eu não tiro os olhos das meninas. Porra, o que que acontecia? Eu tinha que trabalhar sábado e domingo, cara, 12 horas. Olha que horror! Pega ou larga. O que que eu fiz? Também eu compensei com o quê? Na segunda eu estava na praia, se eu quisesse. Então, assim, a vida, ela dá sempre a gente. O que a gente precisa observar, assim, isso já ajuda a diminuir a tua ansiedade. A ansiedade também está muito ligada a não aceitar os limites que são impostos ao seu desejo imediato. A tua expectativa exacerbada. Claro que ela está repousada, como a gente já falou agora, né, Felipe, lá nessa estrada buracada, lá
como é que foi a tua família. Mas mesmo isso, como está dizendo, filho, você pode arrumar, você pode aplanar, busca alguém que te ajude. Boas amizades ajudam. Aquela amiga que está preocupada contigo vem te dar um toque. Olha, fulano, você não deve sair com esse cara aí, não. Ou sai bebendo demais. Isso é fantástico, muito legal. Existem pessoas boas espalhadas no planeta. Tem gente que tem uma vida melhor que a nossa. E não estou falando de valores materiais. Eu falo de valores espirituais, emocionais. Tem gente que é mais emocional, como disse o Felipe, é mais espiritual, mais preocupada com você. Tem aquele amigo que gosta de você pra cacete. Por que esse cara gosta de mim? Mas eu não sou tão bom você, às vezes, com o teu superego. O cara gosta de você. A cara gosta de você. A tua mulher, a tua namorada, a tua mãe, tua tia, tua avó, a vizinha. Então, assim, é bom aproveitar o máximo esse bom relacionamento. Ele, de certo modo, vai ajudar você a sair da angústia ou da ansiedade. Ansiedade, você. Ninguém escapa de ansiedade, né? Como já nós colocamos aqui. Ansiedade está tão ansioso, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um almoço. O que eu vou fazer para o almoço? É natural, isso é normal. Se ela passa esse nível, aí você O começa a legal, adoecer. filho, o legal é que você está trazendo, reforça, né, esses pontos que eu estava comentando, e isso é o apoio social. Então, às vezes, você está angustiado, você tem um apoio social que é você compartilhar com seus amigos, com seu Uhum. terapeuta, com seu coach, com qualquer profissional, com o seu colega ali de trabalho, muitas vezes. E aí, a grande questão, quando você de repente vai para um apoio social que não é tão profissional, é porque cada um vive no seu mundo. Então, vou trazer uma fala que se ouve muito, né? Darwin trouxe isso, que às vezes você ouve isso no seu trabalho e aquilo entra na sua mente de uma maneira que você pode encontrar um caminho não tão bom. Então, existe uma frase que eu aprendi lá na escola, que era: não vence o mais forte, nem o mais fraco, vence o adaptável. E aí, a gente tem que tomar cuidado, que é o que Firmino trouxe. Adaptação é diferente de aceitação. E você se adaptar o tempo todo, talvez você vai se prejudicar. Então, às vezes, você vai conversar com algum colega, com um familiar, a pessoa vai falar assim, ela vai falar isso para tentar te ajudar. Só que essa fala você pode trazer como uma ajuda, só que se ela for aplicada de maneira incorreta, ela vai te atrapalhar. Você vai só se adaptando. Eu conheço muitos casais que estão se adaptando há Você 20 vira anos zebrinha, Felipe. e, É na nosso verdade, conceito de zebrinha. Vai virar zebrinha, elas pô. vão acabar se daqui a pouco eles estão casados, não sabem nem mais por quê. Porque não está coerente Exatamente. com os valores deles. Eles só estão procurando uma adaptação, seja por uma aprovação da sociedade de ter que permanecer no casamento, da família ou qualquer coisa. E Na você, na verdade, igreja, você é está isso abrindo mesmo. mão de valores, de etc., sentimentos, emoções. É igual o chefe, você está no trabalho ali, 20 anos, levando pancada, 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 e você está se adaptando. O que é isso? Não, calma. É preciso olhar com cuidado. E aí, para trazer esses pontos que você tinha falado, que eu até anotei aqui, do lar, né? Então, vale a pena a gente entender essa questão que o lar com dinheiro, ele traz problema. O lar sem dinheiro, ele traz problema. Como eu falei, o trator vai ter um terreno, a Ferrari vai ter um terreno. Ambos vão ter suas dificuldades. Isso é importante a gente saber. Porque muitas vezes a gente ouve, mas esse é filho de papai, não passa por nada, tem tudo. E você, na verdade, não está olhando para a sua vida como você pode melhorar. E o outro que tá lá, isso aí não sabe de nada, vive ali, ó, na esbórnia, não quer nada com nada, e eu tenho que, meu pai aqui me cobrando isso, tem que estudar, tem que isso, tem que aquilo, fazer, tem que ser o dono da empresa, como é que eu vou fazer? Então todo mundo vai ter ansiedade, todo mundo vai ter suas preocupações, ninguém sabe, não adianta a gente julgar. Pessoal, julgamento é uma ferramenta muito perigosa que ela pode te levar para um lugar muito ruim. A gente não sabe o que está passando na vida das pessoas. A gente não sabe. Às vezes está do lado do ônibus de uma pessoa aqui sentada com ela e ela está em um momento muito difícil da vida dela. Da mesma forma que a pessoa que tem muito dinheiro ou a pessoa que não tem. Então o dinheiro tem nada a ver com isso. A gente Ô, tem que Felipe, separar Felipe, as coisas, eu acho. separar os mundos. Felipe, deixa eu dar um pitaco aí, que eu achei. Eu gosto muito dessa fala, porque é o seguinte, cara, é dentro da tua própria casa, cara.
Às vezes eu fico olhando meu filho, eu fico pensando, eu sou um pesquisador, um pensador que, pô, que até às vezes fico meio controlador, né? Porque há uma preocupação, eu não sei o que está acontecendo com ele, eu preciso conversar. Então, que vocês observem isso, não só no trabalho, com o colega de trabalho, o chefe, aquela amiga, né, aquele amigo, no namoro, no casamento, entendeu? Observar isso. Você convive com a pessoa, você dorme do lado de uma pessoa, você não sabe nada dela. Você dorme com a tua mulher ou com o teu homem, se satisfaz, nem perguntou se ela está satisfeita. O que está acontecendo com ela? Você não sabe de nada, está satisfeito. Aí entra a questão do ego, né? Pô, está satisfeito. A gente viu isso muito na pandemia, né, Firmino? Separação, porque as pessoas não têm tempo. Quando elas estão juntas, elas não estão juntas, e depois que tiveram tempo, home office, qualquer coisa, ficaram juntos e separaram. Repeliu. Pois é, pois é. É porque eu dei uma chance de perceber. O que acontece? A pessoa também percebe. Uma pessoa que começa, então, a ouvir o ruído da sua ansiedade, né, da sua angústia, ela começa a ter uma noção do que está acontecendo dentro dela e na relação com o outro. O que impacta? O que uma pessoa diz que impacta? Por que quando eu chego para essa pessoa eu fico tão ansioso? É uma boa pergunta para você entender um pouco do que da mensagem, né? Dessa comunicação consciente ou consciente dessa pessoa e da recepção que você faz. Por quê? Isso é muito importante para sacar, inclusive, a empatia. Aí é a importância da ansiedade, da angústia para a tua vida, norteando a sua vida, né? Que elas vão dar a você uma noção de limite para você também. Que você precisa aceitar alguns limites, pô. Senão você não vive, não tem como, cara. Não pode, ainda não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aqui não, não dá. Agora é importante a gente entender o seguinte: a gente já está chegando no final aí, né? Passa rápido. É, é Poxa, sempre, mas é muito é rápido sempre um isso. prazer. Eu quero saber o seguinte: se você está gostando, se você tem acompanhado o programa, Roda de Conversa, se você tem gostado, eu quero que você vá lá no Instagram, @arte_de_acreditar. Adiciona a página, é, coloca lá nos comentários o que você está achando. A gente sempre faz uma arte das rodas, coloca, interage com a gente para a gente aumentar esse contato com você, para que a gente possa ajudar e alcançar não só você, mas outras pessoas. Por quê? Tem pessoas, a sociedade ela lida com as emoções de uma forma muito é, vou nem falar estranha, mas muito talvez incoerente, né? Então, você pode ver, Translocada. é, Translocada. A palavra veio à minha cabeça agora. pode pensar da seguinte forma: a sociedade muitas vezes ela vai usar subterfúgios, por exemplo, como substância entorpecente, álcool, né? Ou algum tipo de droga ilegal para lidar com ansiedade e angústia, Ou comer demais. Ou ou comer comer de demais menos, e né, você. Felipe? Então, Ou assim, fazer você tem, sexo você demais. tem que Sexo refletir e lacra. olhar e falar: será que eu estou tendo a minha consciência de ir para o bar quase todo dia, de encher a minha cara para passar alguma coisa, como é que eu estou lidando com isso? Isso é desde quando você é criança, porque ninguém ensina, por isso que a gente tem feito, gente. Vocês que estão ouvindo aí, trabalhos em instituições de ensino, porque é nesse momento que é a nossa base, é ali que é o nosso start, é ali onde a pista, né, que a gente falava há pouco tempo atrás, o asfalto, é ali onde a gente vai tratar essa pista para o longo da vida, para o futuro. E é importante entender também, que o Firmino trouxe, a ansiedade e a angústia. Então, imagina um outro exemplo, uma sirene. Não sei se foi igual a sirene, talvez igual um gato miando, mas Não, ficou parecendo uma sirene, tá mais ou menos. Dá para brincar com as crianças. vamos lá. Então, você tem uma É. sirene e essa sirene está baixinha. Dentro de você, a sua ansiedade. Depois ela vai aumentando. Igual fica muito mais intenso. Ou seja, já é a angústia já está vindo dentro de você. Então, são sistemas de alerta do seu corpo que vão fazer você parar, ou vão fazer você parar, ou elas, dependendo do nível, elas vão te obrigar a parar, para que você Você vai possa parar olhar, na cama, vai parar na cama, vai ter uma doença para qualquer, que você vai possa, ter exatamente, você vai ter as tuas atividades vão ser interrompidas. Mas é interessante, você falou uma coisa, eu gostei desse exemplo da sirene, porque é uma coisa, é um disparador de ansiedade, né? Você está no carro,
está no ônibus, está na rua, escuta uma sirene, o corpo bombeiro, você pensa logo, tem um incêndio. Você vê que a gente tem né, essa prevenção imediata de pensar. Isso é um aspecto também defensivo nosso, né? E de expectativa, tanto positiva como negativa. A gente teme a gente teme a morte, a agressividade. Né? Mas, Felipe, está na nossa hora aí, né? Agora, só para trazer também, não tem. Mas vocês falaram que a ansiedade é inerente ao ser humano, é bom, é ruim. Então, eu queria trazer alguns aspectos que o Firmino também já colocou ali sobre a ansiedade. Porque se você não sente isso, você é um psicopata, tá? Então, você tem que entender assim, tem uma negação no mundo sobre a ansiedade. Você não pode ter o frio da barriga, você não pode sentir nada, você tem que ser uma máquina, você tem que ser um pedaço de pau, você tem que ser a pedra. Até a pedra sente, meu amigo, até a pedra absorve energia. Então, calma aí, esquece essa comunicação antiga, esse discurso ultrapassado. Você tem que sentir, você na verdade tem que saber lidar com as suas emoções e sentimentos, não negar. Você não pode sentir esse outro, você não pode ficar. Felipe, deixa eu dar mais um. Você me Calma aí, que provocou tá aí. chegando no final, Firmino. Vai Cara, mas rápido. essa coisa que você acabou de falar aí, a gente precisa corrigir, né, cara? O pior é que não é antigo, está muito atual, a negação, a competitividade, entendeu? Ela está levando a Não, pessoa a antigo, viver mas um atual robô. total. É, que está atual. Está criando muita ansiedade, cara, e angústia. A pessoa fica, vai ficar desempregada. É que a gente falava, né, da preguiça. Então, assim, a pessoa fica querendo se transformar numa máquina, percebe? E ela não Sim, sim. valoriza o sentimento, a emoção. A emoção e o E sentimento, aí, elas são outra. importantíssimas para a vida, até para a construção do teu pensar, da organização da tua vida. É preciso observar o teu pensamento, teu sentimento, observar essa tua emoção. Ser um ser humano é o que difere você de um animal. Então, assim, cuidado com essa coisa de Não, bater até o meta, de ficar animal, na verdade, desesperado. ele tem todo esse sistema emocional, né? O que difere é a nossa capacidade de conseguir E só lidar que com. só que ele não pode decidir como a gente, né? É É, diferente. Ele não pode, esse é o ele não pode processo. A modificar. A diferença gente é pode essa. modificar. A gente pode modificar. Ele A gente obedece tem o a instinto. capacidade. É isso aí, E Felipe. aí, assim, esse sentir ansiedade, ele é importante porque é algo positivo, como o Firmino trouxe. Então, eu vou encontrar ali a minha paquera quando era pequeno, a menina querendo me encontrar e aquilo e te leva para um lugar de motivação. A ansiedade, ela é positiva, depende da maneira como a gente aplica. A gente já falou isso em outras rodas. Depende do indivíduo. Se você tem uma faca na mão, uma colher e qualquer outro instrumento, o que é mais perigoso? A faca não depende de quem está aplicando, depende de quem está usando, depende Certamente. de quem está dirigindo. Então, vai te levar para uma motivação, você vai se preparar melhor, você vai botar um perfume, você vai ter uma capacidade melhor, você vai conseguir ter um aprendizado. Faz E a você ficar mais bonito. A a minha ansiedade namorada vai ficar começou a mais ficar mais bonito, vai se bonita. Eu cuidar comecei a mais. olhar para mim, pô, devo ficar bonito que ela me acha assim. É isso aí, Felipe. Você, Gente, um calma aí, beijo no Felipe, deixa eu só coração de vocês. finalizar. É uma pena terminar isso. Mas a Deixa gente eu só volta finalizar. depois. A gente Falta está um na minutinho próxima aí. quinta, estamos aí com mais um assunto Falta um interessante. minuto, filho. Calma aí, filho. Tá ansioso, Falta filho? um minuto Calma aí, ainda? deixa eu terminar minha fala. Embora, cara, eu não sabia. Você que está controlando aí, você falou Não, 20, já tá são quase terminando. 27. A gente começou 28. Ah, então É, tá. Ótimo. então, a angústia, ela também tem os seus pontos positivos, que é o que o Firmino também falou lá, né? Quando o homem foi ver a pessoa, o primeiro ser humano morto, ela vai te levar para um lugar de reflexão. Ela vai forçar que você busque seu autoconhecimento. Então, ela vai fazer com que você consiga refletir sobre suas vidas, seus valores, quais são as suas prioridades. Será que o caminho que eu estou traçando na minha vida, e quando eu estiver nesse lugar aqui de morte, no caixão, será que o que eu estou deixando para as pessoas? Será que eu estou seguindo o meu propósito de vida? Será que eu estou pensando o que eu estou fazendo está resultando no meu crescimento pessoal? Eu estou contribuindo para a sociedade? Ela vai te levar para Uhum. um lugar de mudança. Ela vai te motivar para a mudança. A angústia ela pode ser um trampolim. Às vezes você passa por uma determinada situação que você fala assim, você vira 360 graus. E aí você vai para uma outra direção. E aí, você ter passado por aquela situação específica, que faz parte da sua vida, você aceitou, você lidou com, e você transformou aquilo, né? Você transmutou a energia e conseguiu
tirar bom proveito, boas experiências, bons ensinamentos, bons insights, e agora está ajudando outras pessoas. Agora está aplicando isso na sua vida de uma maneira mais estratégica, mais inteligente. Então, isso tudo, né? E aí é só para finalizar, e agora a gente chegou no final, mas peça, mande para a gente lá o tema que você quer, entra em contato com a gente, pode falar nas plataformas, manda para a Rádio Bicuda, No manda, Zap, manda, a gente está disponível anota, para anota você. não, comenta, né? Compartilha esse conteúdo, porque é importante. Então, assim, saiba que tem os pontos positivos, mas o mais importante é a gente saber quando as coisas não estão, quando a nossa estrada está totalmente esburacada, vai ficar difícil de andar. Mas é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui, né? Foi muito bom. Acho que esse tema aí é também um tema muito importante, dá para a gente fazer até outras rodas, né, Firmino? Sem Mas é dúvida, vamos isso. A gente fazer vai ter daqui. que Se tem a encerrar. parte 2. A gente vai fazer aqueles filmes que tem filme 1, 2, 3, 4, 5. Duro de O Matar, nosso 1, vai 2, ser 3, vai ser eterno. assim, né? A gente vai fazer isso assim, entendeu, né, Felipe? Ansiedade 1, 2, 3, 4. Prepare-se, nós estamos cheios de tesão e de vontade de compartilhar com vocês o melhor que a gente possa ter de interpretação da vida, né? Que a vida nos dá. E amar a vida, amar o ser humano, amar o planeta, amar o cosmos. Gente, muita luz, Um muita paz para abraço, vocês. Namastê, até a próxima quinta. Felipe, valeu, muito obrigado aí abraço, pela obrigado.